Começando mais uma resenha da Movement, da formação profissional, com as duas feras aqui na nossa gravação semanal, não, quinzenal. A gente faz a gravação mensal e o episódio é quinzenal. Hoje, para falar um pouquinho, eu escutava muito isso na faculdade. O episódio não é semanal, não, cara? O episódio é quinzenal. Quinzenal, falei pra você, é quinzenal. Ah, tá. Semanal é o episódio. É a Movement semanal. Claro, então. Obrigado que eu já faço o jabá. Você é um cara, exatamente. é tudo combinado, né, Gu? É. Uma semana, quinta-feira, Isso. obesidade, na outra quinta formação, depois obesidade, formação e assim sucessivamente. Por enquanto, esses são os dois temas centrais do nosso podcast. E aí, voltando ao tema desse episódio, que a gente quer falar um pouquinho de receita de bolo, era uma coisa muito comum na minha época de estudante, inclusive quando eu ia aos cursos, era... Você não pode querer... Não existe uma receita de bolo. A pessoa te passava uma receita de bolo no curso. A gente pegou uma época... Bom, já iniciaram o episódio. A gente pegou uma época que tinha receita de bolo. Sim. E aí começou a se falar em não ter receita de bolo. Mas quando eu entrei na faculdade, vamos lembrar que você se formou muito antes de mim, a gente se conheceu, eu saí. Sim. E você seguiu. Mais ou menos, né? Mas apesar de parar e voltar, você parou e voltou antes de mim e se formou antes de mim. Eu já peguei o discurso mais formatado para a não receita de bolo, apesar de até hoje ter gente entregando receita de bolo. E aí? Essa coisa da receita de bolo, assim, até certo ponto, quando você vai dar um curso, se você deixar ele extremamente aberto, também fica até difícil de você direcionar a galera. Então, você tem que fechar ele de alguma forma. Por isso que, qual seria o método ideal? É um método que te dava uma partida. Ó, tem isso, as bases teóricas são essas. Por isso que um método, entre aspas, ideal, que não existe, mas um método bom, vamos dizer assim, ele vai te dar a partida e as bases teóricas. Se ele não te der base teórica, fica de qualquer forma. E dali ele vai deixar aberto para você, a partir das bases teóricas, dar vazão. Por exemplo, método, não é método, mas movimento a partir do conhecimento evolutivo. Movimento a partir de sistemas complexos, né? Com as bases teóricas dessa forma. E não dar essa base teórica do começo e não fechá-la no final. Não fazer a coisa envolta. Vou derrubar isso aqui. Não fazer a coisa envolta. Fazer uma abertura e dar ensejo para a criação. Só que isso fica difícil, porque depois disso aí, você entrega, ó, a base teórica é essa. Daí vocês dão ensejo aos movimentos e vocês usam isso como base. Daqui a pouco, tá todo mundo criando um método aqui, um método aqui, um método aqui, com a tua base teórica que você deu de partida. Mas aí, voltando, eu também, quando estudei, a gente tinha os protocolos, né? Chegava um aluno, tava com o ombro ruim, protocolo de Rockwood. Rotação se faz até hoje, é comum. Provavelmente, talvez o Glu ainda faça de vez em quando. Eu ainda faço uma vez ou outra, dependendo do caso. Eu não faço muito o mais protocolo, raro. mas parte Um dele. ou enfim. outro exercício, muito raro, mas um ou outro exercício ainda se coloca em um momento ou outro, né? Pescando. Mas essa coisa da receita de bolo, essa coisa fechada, por exemplo, FMS, DNS, aqueles exercícios de sequência, aquilo te dá uma certa base teórica, mas, como é até clichê, você precisa refletir sobre as coisas que te entregam, né? Então, dentro disso, depois saem as evidências, normalmente esses sistemas são liberados e depois as evidências começam a sair. Aí, normalmente, essas evidências têm um conflito de interesse. É alguém que é dono do FMS, ou que é professor, você tem que ler lá no final, né? Até Daniel Lieberman, nos artigos dele, ele falava, ó, patrocinado pela Vibram Five Fingers, né? Eu tô falando sobre... Mas ele tenta ser honesto falando, ó, tem esse viés. Apesar disso, eu sou honesto cientificamente para mostrar que a coisa da corrida descalça minimalista possivelmente pode trazer benefícios em detrimento da corrida com tênis comuns, né? Com drop no calcanhar e etc. Mas o que a gente se propõe a fazer na formação é tentar ensinar essa base filosófica, essa base metafísica, né, que vai além da física, além do que a gente enxerga, basicamente, porque qualquer base de ensino científica, filosófica, sociológica, antropológica, medicina, tem uma base metafísica. Você entendendo essa base metafísica, você vai entender por que as pessoas fazem as coisas e por que as pessoas criam métodos para fazerem as coisas.
Então, através desse entendimento que a gente vai conseguir fazer com que você tenha as suas próprias receitas de bolo, vamos dizer assim. Porque todo mundo tem um esquema mental. Não tem como você não ter um esquema mental que, tecnicamente, vai limitar o seu escopo de atuação. Só que você não pode pegar um esquema de outrem, ou de alguma base, e replicar ele sem entendê-lo. Nós temos nosso esquema mais ou menos delimitado, só que o meu esquema é uma amálgama. O seu também, do Gulu também, de DNS, bases evolutivas. Eu tenho uma forma de treinar glúteo, vamos dizer assim, para alunos que querem estética, que eu me baseei na evolução e faço certos tipos de movimento, usando explosão, usando alguns movimentos específicos, meio que baseado no pensamento evolutivo. É uma coisa que eu, entre aspas, criei para poder, achando que aquilo era mais verossímil do que outras coisas que me passaram. Então, é bom aprender muitos métodos, as receitas de bolo, mas com essas bases, você conseguir fazer a sua receita de bolo individual e mudá-la ao prazer dos alunos, ao prazer dos ventos, né? É isso aí. Bela explicação, Amoroso. Simplificou hoje. O quê? Ele foi das vezes que ele mais... Pô, jura? Tá, caraca. Meteu um outrem no meio, mas isso aí não seria o Amoroso. Tá bacana, não gostei pra caramba. Eu fiquei arrependido de não ter filmado, porque eu tô fazendo uns filminhos aqui pra botar nos stories. Perdi esse. Antes do Gulu, você consegue trazer a frase que a gente falou lá no que você escreveu lá no grupo pra gente, mesmo que não seja ipsis literis, é assim que fala? Ipsis literis. Você consegue trazê-la pra gente? Ela vai estar, provavelmente quem tá vendo o episódio agora tá vendo ela escrita na descrição, ou parte dela no título, mas como a gente tá gravando aqui, não tá lá na descrição ainda, você consegue trazer porque pra galera entender de onde surge a ideia do episódio. Sim, quando o Alan propôs pra gente criar um título, né? Eu criei um título que era mais ou menos assim, né? Porque a gente cria as coisas e sabe como é que é. Não coisas voltadas à receita de bolo, mas a cereja do bolo. Não a receita de bolo, mas a cereja do bolo, né? O que o conhecimento filosófico pode contribuir para a atuação do profissional de educação física. Porque o que a gente escuta muito são as receitas de bolo, só que o que a gente propõe, tecnicamente, é a cereja do bolo. Apesar de parecer que ela fica no final, no ápice, aquilo ali é o que determina a estética do bolo, né? A harmonia, né? A harmonia, aquela coisa que vai deixar a coisa realmente bonita, né? Bem feita. Então a gente tem que falar da cereja do bolo. Vamos lá, Gulu, bola contigo. Não, eu pegar aqui o ensejo do Amoroso, a questão dos protocolos, né? Eu fico tão feliz quando você fala no microfone. Agora eu tô vendo que minha voz sai, Cid Moreira aqui. As receitas de bolo, né? Os famosos protocolos, né? Como a gente falou no começo do episódio, que eu fui numa época que se ensinava protocolos, sim, era uma coisa, e depois a gente foi pegando. Então eu já fui bastante contra o protocolo. Hoje eu mudei um pouco minha cabeça, mas no sentido que é o seguinte, depois de 20 anos de profissão, em vários aspectos de treinamento, de recuperação de lesão, eu acho que eu poderia fazer alguns protocolos meus, como o Amoroso falou, receita de bolos minhas, tá? Que eu não estou fazendo essa receita, eu não fiz de ontem para hoje, e também não é da minha cabeça, é da minha prática, do que eu estudei. Então, assim, acho que eu poderia ajudar um recém-formado, né, dando um norte para ele. Então, assim, qual o problema do protocolo? É justamente para o recém-formado, para aquela pessoa que está buscando o conhecimento, aí ela fechar o horizonte dela em cima do protocolo, aí eu acho que não é legal. Agora, ajuda muito, ela escuta. Foi o que o Amoroso falou dos professores mais experientes, você pergunta aqui. Agora, porque é aquela história, é muito comum, né? A gente trabalha com pessoas do mercado financeiro, com advogado. Tem muitas pessoas que vão fazer aquela pergunta assim, tipo, pro mercado financeiro. E aí, compro dólar ou não compro? Né? E pra gente a pessoa fala assim, eu tô com uma dorzinha aqui, a gente tem que falar assim, eu tenho que avaliar primeiro. Né? Eu não posso dar um protocolo. O que eu faço? O que eu faço? Meu ombro tá doendo. Às vezes por mensagem de voz. Passa um negócio aí pro ombro. Aqui, eu tô com a lombar assim, não sei o quê. Aí você fala assim, às vezes você quer ajudar a pessoa.
Entendeu? Você quer ajudar. Então, falando tanto como a pessoa, um paciente, um amigo, como o estagiário, como o professor recém-formado. Ele te pede aquela informação, você vai fazer o que também? Você vai jogar o cara... Ao Léo, né? Entendeu? Ah, não sei, cara, porque pode ser isso, pode ser aquilo. Tá bom, pode ser um monte de coisa, mas né, eu preciso... Eu vejo que, por exemplo, essa questão do mercado financeiro, o cara fala assim, pô, compro o dólar ou não compro? Cara, é lógico que ele não vai responder isso. Não vai responder, porque se fala compro, você compra e se ferra, vai ficar na conta dele. Né? Uma pessoa também que me peça um atendimento online, assim, né, por mensagem, eu também posso, no máximo, tentar, olha, aquela coisa, pão gelo, aquela coisa bem... Porque não dá. Cutucar o Gulu aqui, até porque no sistema financeiro eles estão num sistema complexo também. Caótico, Mas é isso, então eu acho que realmente a cereja do bolo, né, que é a questão filosófica, que a gente está centrando aqui, botando como foco central, que realmente é uma abertura, que é um conjunto de possibilidades. Quanto mais possibilidades você colocar, problematizar aquilo que você está tentando conhecer, justamente para você não correr o risco de você, na primeira coisa que você descobrir, você vai lá e se fecha ali. Primeiro protocolo que te falaram, aí você vai lá, então é isso. Não. E isso que eu acho que não é benéfico. Entendeu? O profissional tem que ajudar não é fazer o protocolo, mas é ajudar a dar abertura para o estagiário e para o professor recém-formado. Isso esbarra um pouquinho naquela conversa que a gente teve ontem. E aí é inevitável, pessoal, como a gente conversa o tempo todo, de vez em quando trazer. E aí, por um acaso, está gravando. Toda vez que a gente estiver gravando episódio, a gente vai estar gravando um dia depois ou horas depois de ter conversado alguma coisa que a gente está sempre conversando. Sim. Alguma coisa. Mas trazendo aquela parte do que não tem nada definitivo. A gente terminou essa conversa. Às vezes as pessoas elas querem não só o protocolo, mas o raciocínio definitivo para um fenômeno que já está aí, que cada hora vem sendo explicado de uma maneira diferente. Aí agora eu achei uma maneira que essa aqui explica, aí apaga todo o restante e esquece que daqui a um tempo talvez essa não explique mudou. Mais. Parece que a realidade mudou. O fenômeno está aí, a gente só está explicando de uma maneira diferente. Mas eu queria que vocês entrassem mais aí, como é que mexe nessa cereja do bolo. Aí creio que quem arrumou foram vocês. Vocês que vieram com essa ideia de falar da cereja do bolo, que eu achei ótima. Eu gostei pra caramba da ideia. Mas não sei como é que vocês vão desenrolar assim, isso. Isso vai ficar difícil, mas assim, os fenômenos, se a gente for analisar só os fenômenos, a gente não vai conhecer, a gente não vai ter acesso à coisa em si. Tá? O que é a coisa em si pra gente? Por exemplo, a recuperação de uma lesão. Por exemplo, um emagrecimento. Essa é a coisa em si. Só que essa coisa em si, né, essa verdade, vamos dizer, ela pode acontecer por vários fenômenos. Então, o fenômeno faz parte da coisa que a gente está estudando, mas ela não pode acontecer um fenômeno e você achar que aquele fenômeno explica a coisa. Deu para entender? Sim. Ou não, Alan? Mais ou menos. Eu queria que você transformasse numa coisa mais real. E como você deu o exemplo da dor no ombro, nós demos, né, o exemplo da dor no ombro. Porque, acho que não é você difícil. Falou do emagrecimento. Vamos lá, dor lombar mesmo, né? Quantas maneiras a gente tem de tratar uma dor lombar? Muitas, né? Sim. Muitas. E quantas abordagens? Quantas abordagens, né? E aí, qual é a coisa em si? É a lombar melhorar. Perfeito. Tá? Essa é a coisa em si. E como que ela melhorou? Aí você pode explicar o fenômeno que você fez, a intervenção, o caminho de trás que para você frente. fez, a tua intervenção. Aí aquela tua intervenção vai virar um protocolo? Uma pergunta retórica. Não. Né? O caminho que você fez, até porque qual foi o caminho que você fez? Foi para aquela pessoa particular. Então, aquela coisa da gente... Existe uma carga perfeita, uma carga, como é que é o nome? Uma carga perfeita, uma carga justa. Como é que fala mesmo? Né? Ótima. Uma carga ótima. Entendeu? A gente sabe que existe. Agora, como chegar nela? Como chegar nela? Assim,
Será que a exatamente. gente chega nela? A gente tenta. A gente vai A gente tentar tenta, sempre. A gente vai tentar Aproximação, sempre. né? A gente vai tentar sempre. Mas eu acho que como se trata de um ser humano, A presunção de acertar. até porque, assim, é difícil a gente vai entrar, porque o ser humano, ele, a matéria dele, por exemplo, o próprio tendão, o disco, ele está em processo, né? Não vamos ficar triste aqui, mas processo de degeneração, é um processo natural, Sim. entendeu? Então, assim, é isso, um tendão de uma pessoa de 20 anos... Do social, É, do ambiente. uma pessoa de 20 anos tem o tendão é diferente de uma pessoa de 70. Não tem jeito. Então, como é que a gente vai ajustando essa carga? Vai ser através de... Mas antes de a gente entrar nisso, você viu quando você repetiu o que você contou? Porque você falou a coisa em si, o emagrecimento e tal. Chamou Kant aí, Falou coisa em si. legal. Aí, e aí, ó, bem. É porque é, Foi né, meu, o termo foi isso dele. Aí depois você contou a história completa. Ficou. Sim, Agora eu acho que sim. Por isso que eu preciso de você. quem escutou entendeu. Bom, a ciência, né? A nossa ciência, que é a ciência biológica, a ciência natural, ela é heraclítica, né? Ela flui, né? Então, quando a gente dá uma intervenção, a gente faz... a história do Rio, né? O amor. É, Ele fala um a negócio básica como se história todo do- mundo Mundo. estivesse ouvindo. Vai Explica aí, entender, vai Heráclito e ficar- Parmênides, rapidinho. É, É, o... vai Essa ter- história básica do Heráclito é o seguinte, né? Ele dizia num excerto, né? Num recorte, num fragmento que foi achado, que você não entra no mesmo rio por 2 vezes. O que quer dizer isso, né? Quando você pisa no rio, ele tá fluindo. Não é a Então, mesma água. A Não mesma é a mesma água já foi água, lá foi pra frente. mexida, pode ter caído um cadáver ali no meio quando tu pisou a segunda vez, pode ter passado um peixe, você pisou no peixe, pode ter acontecido várias coisas, não é exatamente o mesmo, da mesma forma que você pisou, né? Com a mesma corrente, com a mesma força, com o mesmo peixe passando, da pedra da mesma forma. Então, você, tecnicamente, né, o pantarrei, né, que o Heráclito falava, tudo flui. Então, você... Mas isso, lógico que descambou para ideias não muito boas, mas na nossa ciência, ela é heraclítica, ela não é fixa, né? A parmenidização da ciência é como se ela fosse fixar, né, endurecê-la de tal forma que seria uma verdade, Como se você apodítica, entrasse né? sempre no mesmo rio. sim, como se entrasse sempre no mesmo rio. Só que não é exatamente. uma coisa nem outra, né, amor? Acho que É. quando você fala que se pegaram, se apropriaram dessa Sim. questão do Heráclito e usaram de uma É maneira. porque Que é o que acontece com toda quem a ciência. matou a charada, vamos dizer entre aspas, foi o Aristóteles. Porque fez ele uma- falou assim, o que Heráclito está falando tem muita razão e o que o Parmênides está falando tem muita razão. Só que são os dois ao mesmo tempo. É. Porque se você for pensar, e é mesmo, se você for pensar, E é claro, simples. é muito simples, é claro que a água do rio vai estar lá, o peixe vai estar lá. Mas você não vai para o mesmo caminho, você não chega no rio sempre pelo Não, mesmo o rio caminho. tá ali, o rio está provavelmente ali, tá ali. pelo nome. o rio está ali. Então tem São uma, as tem duas uma coisas. permanência e tem uma imanência no mesmo ato, no mesmo ato. E essa é a nossa vida. Ao mesmo tempo que nós somos materiais, nós somos formais também. A gente tem permanência e temos fluidez o tempo todo. Bacana. Eu pedi para você explicar, Amoroso, porque vocês, mais do que eu, porque eu acho que eu divido muito mais o meu tempo com as coisas da obesidade, então vocês estudam muito mais filosofia do que eu, mas eu estou lá escutando minhas coisinhas de filosofia, lendo minhas coisinhas, e tem uns podcasts que você escuta, e os caras falam bem pra caramba, partindo do princípio que você sabe tudo o que eles estão falando. Então, se você não tem uma leitura prévia, ou você para de ouvir, ou não ouve mais os caras, ou você para toda hora para pesquisar o que eles acabaram de falar. E eu quero que a gente tenha um cuidado aqui de não fazer isso, porque o objetivo da gente não é ensinar, pelo menos não agora, talvez em algum momento, com uma outra proposta a gente faça isso, mas nesse momento a gente quer que as pessoas vejam o quanto da filosofia podem ajudar na formação e o quanto da filosofia está embutida mesmo quando a gente não está especificamente falando de filosofia. Agora eu acho que vocês falaram muito bem. Você chegou na forma, na matéria que é um negócio sensacional. Você já explicou lá em outro... Explicou, não explicou? Explicou discurso, matéria e forma. A gente é bom porque a gente é organizado, tem tudo anotado do que a gente já falou. Mas, ó, Ficar apelando para a memória toda hora Não lembro nem o título do episódio. o nosso intuito aqui é realmente, foi o que o Amoroso falou no outro episódio também. Mas é em isso que aí. ele quer ter todo o trabalho intelectual pesado, que tem que ter paciência, tem que ter dedicação,
para transformar. Outro episódio que vai ao ar depois desse. Depois desse, Então você tá, igual eu brinquei com o Cauê, Próximo, tá adivinhando o futuro. Porra, mãe de nada. Você sabe o que o Amoroso vai falar no próximo episódio. Nostradamus. Então, Mas eu também realmente, porque eu falei tudo isso para falar que essa explicação que a gente deu da imanência, né, e da permanência do Heráclito e Parmênides, que a gente pode fazer isso na nossa prática, né? Vamos botar no nosso corpo e na intervenção que a gente faz com o nosso cliente. Né? Todo o nosso corpo, os nossos tecidos, as nossas células estão em imanência. Né? Por exemplo, já a biomecânica, ela é permanente. As leis biomecânicas, as leis da física que nós operamos, ela não é imanente. Ela não muda a toda hora. Ela não se degenera. As leis de Newton estão aí, fixas desde lá. Aí falando assim, a rotação externa e interna do ombro vai mudar? Não vai. Tá? Mas a condição do tendão, a condição da tua cápsula, a condição, enfim, de vários tecidos estão em transição, estão em imanência. A inervação, a quantidade de estímulo enviado. E encosta isso tudo na questão da saída da caverna, que também é emanência e permanência. Vê que as coisas elas se tocam muito quando você vai gravar na hora errada. Quando você vai esmiuçando e conhecendo um e o outro, vê que as coisas se tocam. E na ciência é isso, né? A ciência positivista, ela vai te entregando coisas que são as usuais do momento, que são as verdades do momento, e você vai se utilizar delas. Só que aquilo vai passar e no momento posterior vai parecer que aquilo era ridículo às vezes, né? Vai parecer que aquilo tinha uma usabilidade baixa. Vão vir evidências falando que aquilo não era tão bom. Na nossa ciência, que é uma ciência relativamente recente e é uma ciência natural, isso acontece o tempo inteiro, né? Uma ciência mole. Uma ciência mole, lidar com o ser humano, lidar com o ambiente, lidar com sistemas biológicos. Isso vai sempre acontecer e vão surgir coisas. E tudo que surgir nunca vai ser a descrição ou a tangibilidade do real conforme o real é. Né? Sempre vai faltar. E dentro dessa falta, que a gente precisa entender que a gente não está com a verdade, e a gente vai trabalhar com essa falta eternamente. Isso. Então, quem te afirmar, é isso, é aquilo, tá faltando filosofia na vida dele e não vai faltar na sua, que você vai fazer essa formação. Muito bom. E sempre se apoiando nos ombros dos gigantes, né? Sim. Newton que falou isso, que criou a lei dura. Não, porque isso é uma verdade. Porque você não vai tirar nada do nada. Não tem como. Você vai conhecer. E aí que entra o legal dessa ciência, que aí que a gente consegue ver beleza nessa ciência mole, como o Alan falou, porque a gente vai estar seguindo um caminho, né? No meio do caminho, a realidade vai bater a nossa porta e a gente vai, mas se isso aconteceu na realidade, como é que isso acontece? Aí que você entra para uma outra vertente, e aí que é aquela história que a gente estava falando, a ciência dá um passo pequeno. Ela não galopa, ela não faz salto em distância, salto triplo, entendeu? É devagar, é com honestidade, né, de que você está realmente buscando alguma coisa ali, uma dialética positiva, que você vai construir, e não que você, como a gente estava falando da vaidade, você querer ir para um lado, fechar aquilo e acabou. Até porque a própria natureza muda, né? Há uma mudança, então se você, mesmo que você conseguisse descrever a realidade como ela é num determinado momento, aquilo ia passar, a natureza ia mudar, você ia precisar arrumar outra explicação. Exatamente. Então não tem como de momento algum. Eu quero fazer um negócio, porque a gente se prometeu em off fazer um episódio mais objetivo, até pelo tipo de tema, e eu quero... Vocês elevaram a discussão, que é ótimo. Eu fico feliz pra caramba, e eu quero sacanear vocês, entre aspas, e descer o nível. Trazer o nível para baixo, transformar a frase da receita do bolo e da cereja do bolo numa coisa mais simplória, para vocês ou construírem em cima ou destruírem o que eu estou falando, e é de propósito que eu vou fazer isso, para vocês levarem para o caminho que vocês acharem necessário, para poder encerrar esse episódio com uma coisa mais concreta para a galera que está ouvindo. Então eu entendo, vou dar um entendimento da receita do bolo.
A receita do bolo, ela tá ali. A fisiologia, a biomecânica. Você tem, talvez não a receita, mas os ingredientes. Que você aprende ao longo do caminho com a sua experiência a misturar esses ingredientes. A neurofisiologia, a biologia, a fisiologia, a biomecânica, a anatomia, os métodos de treinamento, todos os métodos que você aprende ao longo do caminho. Seriam as ferramentas, a gente fala muito de ferramenta, eu estou tratando aqui como ingredientes, que vão fazer aquele bolo. O bolo é o resultado lá, o que você falou, que era a coisa em si. O emagrecimento, o fortalecimento. Chegar ao objetivo. Chegar ao objetivo, né? A melhora da lesão, seja lá qual for o objetivo. Que é fazer esse bolo. Bater, cozinhar, colocar ele na mesa. E aí a gente está falando da cereja. E esse bolo, nessa metáfora que a gente está fazendo, esse bolo ele só fica legal no final quando tem realmente a cereja, que é o que dá aquele docinho final, além de bonito, vai dar um gosto diferente e vai fazer aquele bolo ficar especial. E eu tô na minha metáfora trazendo essa cereja com o comportamento humano que vem pra gente aqui baseado, né, calcado, alicerçado na filosofia. Essa é a cereja que eu, escutando vocês, eu estou trazendo para vocês ou destruírem essa metáfora ou construírem em cima. Então, embora eu possa ter todos os ingredientes e fazer um bolo muito gostoso, ele pode não ser especial, e isso faz muita diferença para mim na hora de provocar principalmente a aderência, porque a aderência está relacionado à satisfação, a benefício, a resultado também. Ao que você está chamando de cereja. Não, o resultado... Sim, o resultado é o bolo todo. É o bolo todo. Ele pode ser um bolo ótimo. E o que eu estou falando é o seguinte... Mas está tratando o comportamento, isso como a cereja. Como a cereja é o comportamento. Porque é o seguinte, a coisa em si que você trouxe, emagrecimento, eu estou trazendo agora para aderência. Quando você entrega o bolo, você entrega a coisa em si, talvez você consiga provocar aderência. O cara teve o emagrecimento que ele queria, então a partir daí você consiga provocar uma aderência ao seu... Porque é uma das coisas, só para falar tecnicamente, no processo de emagrecimento, né, a aderência ao exercício físico, às vezes, isso é uma discussão que é delicada por causa da famosa complexidade do problema. Ela pode, em alguns casos, estar atrelada a algum resultado de emagrecimento imediato. Aquilo pode ser um fator da pessoa desistir ou não. Então, eu estou falando que vai trazer aderência. Mas o bolo, bom, gostoso, ele traz aderência. Como é que você faz com que a pessoa realmente queira comer aquele bolo de novo? Já captei. E aí, o processo de aderência, a aderência que a gente está falando, está atrelado à pessoa ver o benefício do que ela está fazendo, também poder ver o resultado, estar feliz, ter prazer do ponto de vista de se divertir, daquele momento ser agradável, de saber que, cara, ela vai te receber na sua casa ou na academia, onde for, e ela está indo para um momento que é bom para ela. Ter identificação com o professor. Que por mais que a ideia de um treinamento físico possa levar a alguma coisa de sofrimento do ponto de vista de esforço, que para algumas pessoas isso é de fato, eu acho que para a maioria, mas o momento que ela vai ter contigo, ele supera o sofrimento daquele esforço que vai ter que fazer. E isso é a cereja do bolo que você entrega quando, com uma base comportamental, que no nosso caso está bastante alicerçada na filosofia, com uma base comportamental você consegue trazer para cima desse bolo, essa cereja. Acho que eu me estendi um pouco, mas era essa metáfora que eu queria trazer diante do tema que vocês trouxeram, para vocês deslancharem um pouquinho e a gente fechar. Posso começar? Pode, esse assunto até mais pro Gulu, né? Então, eu vou construir, tá? Não vou destruir, porque eu até prefiro, vou fazer uma construção em cima da metáfora. Porque pode ser que não seja porra nenhuma disso, eu entendi tudo errado. Nada disso, eu entendi tudo errado. Mas olha só, indo em cima da metáfora, quando você sai da faculdade, pega muito no assunto que a gente estava falando, você sai da faculdade, você, fazendo analogia a um chefe de cozinha que aprendeu a fazer um bolo maravilhoso, o primeiro bolo não vai sair bom. Normalmente, não sai. O segundo não sai, o terceiro não sai, o quarto não sai.
Isso eu estou falando é o nosso dia a dia, né? O primeiro é aquilo que você falou, você estudou, se formou, colou grau, no dia seguinte você é professor. Você vai dar uma boa aula? A tua aula, a primeira aula é tão boa como a tua aula hoje? Uma pergunta. Ah, não é retórica, não? Não, para você perguntar. Eu acredito que não, né? Eu acredito que tá melhor, porra. Se não tiver... Com certeza, né, galera? Você fala assim, claro, lógico. Com certeza. Não, a gente tá brincando aqui... Não, mas... Mas o meu entendimento é que sim, porra. Claro, não é, porra. isso não é marra, Claro, não. É que eu tô... Que melhorou Se mais. preparou anos pra isso, 20 não continua anos se preparando negócio, todo dia estudando. Exatamente. Pelo amor de Deus, Então, se o que eu não quero melhorar, dizer, se mata. assim, a receita do você fazer um bolo já demora um tempo para você fazer um bom bolo. Então seu estudo de biomecânica, seu conhecimento de anatomia, filosofia, isso vai te fazer um bom bolo, aquilo que você falou. Você vai entregar. Você vai entregar. Dentro de algum tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Dependendo de quanto tempo você praticar, porque às vezes a pessoa já pode se formar e entrar num processo de trabalho de muitas horas por dia. Você vai acelerar o teu processo. Se você começar com 3 horas por dia de sala, você vai demorar um pouco mais. Mas, enfim, você vai fazer um bolo bom. Aí, Alan, vai chegar a hora da cereja. Para mim, isso é um movimento meio que natural. Ninguém vai buscar o atendimento antes de saber o que está fazendo. Né? Uma casa que vende chopp, petisco, tem que ter, primeiro tá com o chopp bom e o petisco bom. Depois, né, vamos para atendimento. Porque, pô, se você está vendendo chopp, petisco e o chopp está quente, o petisco está ruim, o que adianta você ser um cara legal, fazer um ótimo atendimento? Não vai. Então, para mim, estagiários e professores sem informados. Bases técnicas. Assim, pô, a base tem que fazer um bom bolo. A cereja do bolo vem nisso que o Alan estava falando, do comportamento, da aderência, da pessoa falar assim, olha, além dele ter conseguido o resultado, ele ainda é uma pessoa, aquela coisa, sempre, isso é uma coisa muito comum, você vai num médico, e vai em outro médico, e fala, não, mas aquele médico, a pessoa não sabe nem falar por que ela preferiu aquele médico, é o tal do gostei dele. Não sei porquê, né? mas Eu gostei dele. É o cara que é qualquer tipo de serviço, você pode ver que existe essa coisa do gostei dele, não confiei nele, e são coisas totalmente subjetivas. Às vezes uma pessoa fez igualzinho, às vezes até mais. Até atendeu tecnicamente mais, mas tem alguma coisa. Então essa, Alan, é a cereja do bolo, entendeu? A cereja do bolo agora, aí mais do que nunca, como é que eu vou dar uma receita de bolo para a cereja? Não dá. Muito bom, entendeu? Não tem tô como. Aqui fazendo o storyzinho da a receita do bolo parei. É para a receita do bolo, aí funciona bem. Agora você tem uma receita para cereja. Que a receita do bolo, na verdade, na minha metáfora, são os ingredientes do bolo. Mas a cereja em si pode ser uma porrada de cereja que você vai colher. Você vai plantar e vai colher. Você não tem... Exatamente. Olha aqui, eu vou tentando ajudar na tua metáfora. Você não tem ingerência no processo em que ela vai se transformar de semente em fruto. Você vai colher, você vai ter que regar, você vai semear, você vai regar, você vai cuidar, e uma hora ela vai estar lá e você vai colher. Mas você não fez ela como você queria, exatamente. Não tem a receita. Um processo, né? Um processo. A Alan poetizou aí a metáfora. É isso aí. É isso? Fechou, é isso. Até fechei aqui, depois eu termino de fazer o... Mas é bom que aí eu pego o amoroso, faz a dele e a gente... Que é o que a filosofia faz, né? Ela não dá nenhuma receita de bolo. Ela tenta te mostrar caminhos. Isso também depende muito do autor, porque o autor pode te dar um caminho talvez não muito bom, e também tem que ver o que seria bom no sentido que o autor vai falar, né? Ou se é bom para você, mas normalmente isso é universal. E essa coisa de saber exatamente em que ponto a gente acertou na lida com o aluno é muito difícil. A questão é você ter ferramentas humanas, digamos assim, ferramentas para tentar entender o ser humano, sempre fazendo a autoanálise, para depois passar a tentar entender o ser humano. Eu, por exemplo, eu nunca li nada de comportamento. Eu nunca li nada de psicologia, estrito senso. Desculpa de interromper, que a psicologia tem um termo que se chama transferência. Entendeu? Quando ela está com o paciente lá, o cliente, a primeira vez, ela fala assim, pô, tive uma boa transferência. O que ela quer dizer com isso? Que
teve um bom approach ali, foi boa. O que ela falou, o paciente absorveu. Isso acontece com nossos alunos direto. Sim. Direto. A gente tem que fazer uma boa transferência, né? E aí vai a comunicação, né? Vai a linguagem. E te cortei muito, né? Não, fica à vontade. Tocando nesse assunto que você falou, né, da questão das possibilidades, dos caminhos, que você vai ler um autor, vai ler outro, tem uma historinha que é, assim, fosse uma anedota, né? Você imagina uma pessoa que mora no campo, né, que lida com a terra, né, que vai dormir 7 horas da noite, né, não tem televisão, acorda às 4 da manhã. Tem gente que não lida com a terra, mas dorme 7 horas da noite. Porque... E isso, imagina, a vida toda, né? Aí você compara com uma pessoa que viajou o mundo todo, conheceu bastante gente, conheceu outros lugares, outras culturas. Não querendo fazer um julgamento, mas essa segunda pessoa, ela tem uma amplitude de consciência muito maior do que a primeira. Sim. Então eu acho que a filosofia ela faz um papel parecido com esse. Literatura também. Né? Literatura, que a gente não consegue, se a gente for viver só as nossas experiências, né, os nossos pensamentos, a gente vai ficar fechado realmente nesse recorte. E com a filosofia, com a literatura, você tem a capacidade de enxergar outros caminhos, como você falou, e não ficar só no seu caminho, só na sua vivência. Senão toda opinião que você vai dar, fazendo uma transferência agora para a educação física, para a fisioterapia, se eu só conhecer um caminho, né, se eu for aquele professor que eu dei o exemplo, que trabalha na Terra e que faz sempre o mesmo caminho, autocentrado, sempre pode ser que aquele caminho dê certo, mas quando você amplia o número de caminhos, quando chega um cliente novo, um aluno, você vai saber, não, tem esse caminho, tem o outro, tem o outro, tem o outro. São as possibilidades, ampliação de possibilidades. Exatamente, o Gulu fechou muito bem. Eu fiz um negócio aqui que não dá pra fazer. Eu queria fazer o post do story de vocês falando durante o episódio, eu acabo me perdendo porque vocês falaram, né? Porque a cabeça tem uma limitação. Sim, claro. Não faço mais, vou esperar o final da próxima vez. Né? Fiquei ansioso porque vocês falaram coisas tão legais e eu consegui pegar aqui alguns momentos e eu consegui colocar aqui em sequência. Bacana, dei um spoiler aqui pra galera. Aqui estamos gravando no dia 12 de dezembro, não sei que dia que esse episódio vai no ar. Eu acho que esse talvez no dia 12, 13, 14, 15. Os que a gente gravou antes talvez venham depois, mas enfim. Estamos aqui na minha ansiedade de querer mostrar um pouquinho do trabalho que vocês estão desenvolvendo. É isso, galera? Foi? É isso, foi. Acho que... Botamos uma cereja nesse bolo do nosso podcast? Sim. É isso. Valeu, galera. Valeu, um forte abraço. Continue nos acompanhando. Não esquece de curtir, compartilhar e seguir o canal. Essas são as coisas importantes que a gente precisa de vocês para ajudar a gente a continuar divulgando essas ideias legais para enriquecer a educação física brasileira. Forte abraço. Abraço.